Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Agora aqui o papo vai ser de arte. Para isso, chamei minha amiga querida Thaís Freitas. Boa tarde, Luca. Ai. É um prazer, é uma alegria estar aqui com você hoje. Ai, nossa, tem história, hein? Thaís, você sabe que aqui no podcast eu só convido quem enxerga longe, quem tem uma boa visão. E quem tem uma boa visão vai no HO Redentora. Obrigada, eu Tá vou no bom. HO. Ah, você vai? Ah, então tá bom. Tá bom? O Leonardo Pereira é meu primo, né? Ah, então, parceria paga aí com o HO. Né? Vamos lá? Thaís. A Thaís, para quem não conhece, ela é artista plástica. Eu ainda não tenho um quadro dela, mas vou ter em breve. E uma das mais antigas de Rio Preto, né? Quanto tempo? Eu, quando terminei a faculdade, em 87, eu resolvi voltar para Rio Preto. Que Rio Preto é minha terra. Você fez artes plásticas? Eu fiz artes plásticas na ECA, na USP, em São Tá. Paulo, e voltei para cá, por ser minha terra, por querer desenvolver o meu projeto de vida, de arte, todo aqui. Né? E assim que, naquela época que a gente se encontrava muito, era a época que eu tinha um ateliê na Rua Bernardino, lembra? É verdade. E lá aconteciam muitas coisas, sempre foi um ponto de encontro de artistas. Naquela época a cultura era muito valorizada, Era né? muito efervescente, né? Foi uma época de efervescência cultural na cidade, muito grande. E assim, um olhar para as artes visuais também, naquela época, bastante ativo, com muitos artistas com trabalhos interessantes, uma produção bem bacana, bem contemporânea tinha naquela época, já naquela época. Né? Já naquela época. E daí, de lá até aqui, eu sei que você teve escola, né? Não, de lá até aqui, eu percorri muitos caminhos, né? Eu casei, aí eu resolvi morar no sertão, eu passei uma época... Nossa, é verdade. Uma época lá em Rondônia, na fazenda, foi um período muito fértil de produção também. De criatividade, né? Então, dessa vivência, eu fiz algumas exposições. É um lugar que eu tenho uma referência afetiva muito grande, porque eu sou uma pessoa muito ligada com a terra, eu sou da roça, né? Tá. Então, eu tenho essa coisa que está no meu sangue, no meu DNA, essa vivência da natureza, dos bichos. Então, sempre foi muito presente na minha vida. Agora, depois desse período lá em Rondônia, eu acabei voltando para cá, me separei. Então, a vida seguiu. Aí, eu já tinha minha filha. Então, prestei alguns concursos e acabei virando funcionária pública. Então, eu trabalhei um período com um projeto social, com arte e educação, que foi um período também muito rico, uma experiência de vida incrível, que foi ali que eu consegui entender que como é possível você mudar a vida das pessoas por meio da arte. O Projeto Cidadão, ele era calcado muito em teatro, artes visuais, música, hip hop. Tá. Então, e aí eu tive a oportunidade de conviver com muitas crianças em situação de vulnerabilidade, mas que também tive a oportunidade, depois de muito tempo, ser convidada para um evento por aquelas crianças que já tinham se tornado adultos. Tá. Era um churrasco no Clube de Campo do Automóvel Clube, quando ainda tinha o Clube de Campo. Tá. Eu cheguei lá, o carro mais velho, mais caído era o meu. A alegria que me deu aquilo, de ver aquelas crianças que viraram tudo gente grande. E viraram tudo gente boa, né? E assim, o que foi o ponto? Essa vivência da arte, do acreditar que é possível
uma expressão artística. Então, ali, a gente, naquelas pessoas que estavam ali, tinha professora, fotógrafo, ator, então, e pessoas que seguiram diversos caminhos, um engenheiro. É bem interessante. Pessoas que seguiram outras profissões também, mas que viraram a chavinha, que não repetiram aquela história que talvez fosse esperada. Tá, isso já é uma vitória, né? Então, foi um período muito gratificante também. E, paralelo ao trabalho no projeto, ao trabalho como funcionária pública, né, na época, eu continuei produzindo, participando de eventos, de exposições. Tá, eu tenho um trabalho... Você não para nunca de produzir, né? Não, eu tenho um trabalho que, assim, eu uso diversas linguagens, né? Eu não faço só pintura, só gravura, só escultura. A minha forma de pensar, de traduzir uma ideia é o desenho. Mas a forma como ele vai se tornar realidade pode ser desenho, pode ser objeto, pode ser instalação. Então, são várias possibilidades, né, que eu uso para me expressar. E aí, depois, eu acabei indo para a cultura, né, para a Secretaria de Cultura do município, e eu trabalho nos museus desde 2011. Ah, eu não sabia disso. Então, aí Rio Preto tem uma série de museus. Esse é um ano muito especial para os museus de Rio Preto, porque nós tivemos 2 PROACs aprovados. Um para o Museu Municipal, né, para os museus da Secretaria de Cultura, e o outro PROAC é para o Museu Ferroviário, que está sendo implantado na estação ferroviária pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É um projeto lindo, então a gente tem assim uma presença muito forte dos ferroviários, assim, ávidos para ver a coisa acontecer, o projeto evoluir. Então, é um museu que ele já começa com a participação da comunidade. De quem, afinal, quem que fez a história da ferrovia, né? Se não fossem esses ferroviários. Você sabe que eu acredito que Rio Preto cresceu muito em função da ferrovia. Não, Rio Preto cresceu muito em função da ferrovia mesmo, porque como a ferrovia ficou parada aqui muitos anos, né? Ela chegou em 1912 e até a década de 30 foi ponta de trilho. Tudo que acontecia nesse sertão do Havaí, no sertão do Havaí andava, tinha que passar pela ferrovia. Eu acho que o meu pai se mudou para Rio Preto em função da ferrovia. Aí muita gente, porque tinham os comerciantes, né, os mascates da época, que vinham para vender nas fazendas aí do sertão da Havaiana. Mas eu acho que o meu pai trabalhava na ferrovia. Ah, seu pai era ferroviário, então? Ele não sei qual era o cargo dele lá, ele não era maquinista, mas ele trabalhava na ferrovia. Porque a ferrovia tem muitas funções. E a minha mãe também, eles trabalhavam em Araraquara. E daí vieram para cá. Quando vieram para cá, por causa da família do meu pai, daí meu pai já saiu da... Então agora nós vamos fazer... Mas eu devo ter foto, Nós vamos fazer uma brincadeira. Hoje, você está me entrevistando, mas eu quero fazer essa entrevista com você e vou ver se você tiver algum material, fotografia deles. Alguma referência, é interessante, porque o acervo do Museu Ferroviário é um acervo ainda pequeno, que ele está sendo constituído por essas histórias dos ferroviários e alguns objetos que foram encontrados lá. Então, tem muita coisa do carro-restaurante, com o logotipo da EFA. Eu adorava o carro-restaurante. Esse carro-restaurante é uma história, assim... Tinha um bife a cavalo, que eu nunca comi coisa melhor na minha vida. Então, essa memória afetiva, ela é muito presente. Então... Carro Puma, né? A gente ia de Puma, era uma poltrona assim, ó. Né? E daí passavam os caras com revista pra gente ler, chocolate. Acho que chocolate tinha que comprar, não me lembro. Mas era muito legal. E ar-condicionado no toco, né? Então, e esses carrinhos do serviço de garçom, nós temos no acervo vários. Ai, que delícia. Então, tem muita coisa que, assim, mexe com a memória afetiva mesmo. E a ferrovia, ela foi de suma importância para Rio Preto ser o que é hoje.
Então, no fim das contas, era uma dívida, né? Nós termos um museu ferroviário. Ah, era uma dívida. Que conta a história de Rio Preto, dos ferroviários e da ferrovia. E fora que o prédio, o edifício da estação ferroviária é um edifício tombado pelo IPHAN. E ele é lindo, eu acho. É lindo. Então, é uma forma de se preservar, né? Tá. Porque esse edifício ele sofreu aí um período de abandono, mas agora ele está sendo totalmente recuperado. Então, está ficando muito bacana. Ai, que legal. Eu quero participar aí da minha contribuição para esse museu. Eu vou contar com isso, viu, Ó, Lu? mas agora me conta daquele nome difícil que você falou. Então, agora, o meu projeto de arte atualmente, eu fiquei agora com pouco espaço para produzir grandes coisas, aquela bagunça, aquela cozinha da arte que eu tinha. Tá. Eu acabei precisando reduzir, porque acaba morando num lugar menor, vai de um lugar, vai para o outro. A tendência é a gente sempre diminuir o espaço da gente. Então, e agora eu tenho um projeto, que é um projeto que o Instagram é o suporte do trabalho, que chama Comprovante de Registro de Ponto. Comprovante de registro de ponto. Então, essa ideia surgiu porque na prefeitura a gente bate ponto, tem um relógio de ponto que você registra a sua entrada, a sua saída para o almoço, o seu retorno do almoço e a sua saída final. E cada vez que a gente registra um ponto, a gente sai um papelzinho quadradinho, amarelinho, escrito o nome do funcionário, tem lá uns dados e o horário. Tá. E dentro dessa ideia, né, esse registro da presença, que hoje as pessoas têm uma necessidade muito grande de mostrar a sua presença nos lugares e publicar no Instagram. É verdade. Eu não sou muito assim, mas a maioria Mas isso é comum, é uma coisa muito presente com a meninada, e até com as pessoas mais velhas. Então, tem muito isso, de mostrar os seus bons momentos, ou os seus momentos, ou que você foi num restaurante X ou Y, ou num lugar tal, assim, assado, a gente registra e bota lá o selfie no Instagram. Então, eu criei, a partir desses papéis, um avatar, que é uma dobradura japonesa, que é conhecida como tsuru, que é aquele pássaro da sorte, da longevidade. É aquele que, se você fizer 1000, você vai receber uma graça muito grande. E ele é um símbolo japonês, né? Posso começar a fazer amanhã? Pode começar, eu te ensino. É uma dobradura, assim, ela é um pouco complexa, mas não é difícil, não. E aí eu faço essas dobraduras com os meus comprovantes de registro de ponto, coloco nos lugares, fotografo e publico no Instagram. Ultimamente eu ando meio lenta, eu tenho feito as fotos, mas eu tenho sido relapsa na publicação. Tá? O Museu Ferroviário está tomando tudo de mim, porque são muitas coisas, muitas demandas que a gente... E você está empolgada, né? Que a gente tem... Não, eu estou super empolgada, não é um puta de um momento bom. Né? E o Museu Ferroviário, ele vai ser um espaço importante culturalmente, até para o turismo da cidade, né? É um lugar que vai ser... A ideia é que lá tenha um restaurante. Isso vai ser bárbaro, eu pensei nisso. Vai ter um restaurante, um café. Quem sabe, assim, dentro das propostas que a gente quer fazer, é que o restaurante ou o café, ele reproduza alguns pratos do carro-restaurante, do trem, o bife a cavalo, o filé Arcesp. Então, a ideia é... Mas daí você fotografa isso e põe no Instagram. Sim, e são todos numerados. Aí tem a numeração. Então, é comprovante de registro de ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mas 7. daí o jeito que você coloca é que faz a arte. Não, a arte é a ideia, é o questionamento. Às vezes, fica uma foto muito legal,
Mas nem sempre a foto é tão legal. Porque você está questionando essa necessidade das pessoas quererem aparecer. É uma foto performance. Tá. Então, ela vale o momento, é que ela fica registrada. Por isso que ela é fotografada e publicada. Porque se não tiver a publicação no Instagram, não fecha o elo. É verdade. Eu estou sem fechar. Nossa, que maluquice. Mas é bem legal. É uma coisa para a gente pensar, né? Do aqui e agora. Por um outro lado, não quer dizer que você, registrando o seu ponto, você realmente esteve lá ou está lá. Tá? Quer dizer que o ponto foi registrado, mas não que eu fiquei lá ou que eu estou lá. Mesmo o ponto no relógio de ponto, são questões para se refletir. A necessidade do registro de ponto para estar. Nossa, você me pega assim. É duro quando a entrevistada é muito inteligente, assim. Você não tem nem o que falar. Nada. Ô, Thaís, e daí você ainda está produzindo quadros? Quadros, gravuras? Eu não tenho feito pinturas e gravuras mais. Eu faço algumas vezes algumas instalações, alguns objetos mais pontuais, geralmente com alguma finalidade ou dentro de uma proposta. Porque quando tem alguma proposta, eu participo. Faz um gato para mim. Vai, deixa eu te falar uma coisa que eu queria comentar com você. O que você acha da arte em Rio Preto atualmente? Ela está meio esquecida? Então, hoje, a gente não vê um espaço de efervescência como tinha, por exemplo, eu posso estar sendo saudosista, né? Pode ser que nem todos concordem. Como tinha... Então, a gente não tem, por exemplo, um lugar de exposição de arte. Não tem uma galeria que funcione. A gente teve uma galeria que era um espaço bem legal, bem ativo, que tinha uma interação grande com a cidade, que era a A2, né? Eu sou de antes, da Galeria da Beni. Então, a Galeria da Beni é antes. Lá também tinha um espaço de efervescência. Assim, uma vez por mês apresentava um artista, entendeu? Tinha uma exposição do artista. Quer dizer, aquilo fazia com que a gente interagisse com a arte, começasse a entender mais. Hoje, a gente tem uns espaços legais. No SESI tem uma galeria legal de arte, que é dentro dos editais do SESI, mas não é uma coisa de artistas de Rio Preto. E o SESC também traz muitas exposições maravilhosas. Agora abriu recentemente uma. Não, vai abrir uma. Saiu a Carolina de Jesus, que foi uma exposição linda. E agora eu não sei o que vai entrar, mas vai entrar uma exposição nova. Então, eu já fui a algumas exposições do SESC. Então, o SESC é um espaço... O espaço do SESC é legal para fazer exposição. De efervescência. E o SESC sempre teve essa linha de investir na produção artística local. Então, também tem lá eventos de arte voltados para os artistas locais. Que é um espaço muito legal. Mas, fora esses espaços, SESC e SESI, a gente não vê assim... Não vê, né? Uma coisa que eu sinto muita falta, Thaís, é assim. Por exemplo, na casa dos nossos amigos, eu posso até falar isso, dificilmente você vai entrar numa casa de alguém e não tem um óleo, uma tela de alguém. É muito difícil. Eu vou nas casas hoje e eu vejo assim, o cara gastou 2 milhões na casa e não põe um quadro de um artista plástico. Eu fico... Como é que pode? Quem que não fez isso? Tem que pôr o quadro. Quanto mais renomado for o artista plástico, mais vai valorizar qualquer ambiente.
No meu entendimento, né? Você entra numa casa, o cara tem lá, olha, ele tem um quadro da Thaís, olha, tem um quadro do Araguaí, olha, você fica, né? O cara gosta de arte, o cara é culto. Ou eu tô louca? Mas isso aí vai do gosto pessoal de cada um, né? Tem muita gente que, na verdade, não compra arte, compra uma coisa para decorar. Que Entendi. tem um espaço entre uma coisa e outra. E Rio Preto tem algumas pessoas que têm muito interesse por arte, que têm conhecimento. Eu vejo muito quadro em clínica, eu acho tão engraçado. Mas é porque o arquiteto, ele vende, né, os quadros, Tá. ele abre esse espaço que também, muitas vezes, tem uma finalidade de decoração. Porque Tá. tem, assim, uma arte que é mais voltada para uma pesquisa, né, uma pesquisa artística. Tá. E existe uma produção que ela é meramente decorativa, que ela é feita para agradar, para combinar com o espaço, entendi. com o ambiente. E a gente tem esses dois lugares, né, vamos dizer assim. E talvez tenha outros intermediários. Né? Mas tem... Mas você acha que Rio Preto ainda tem mercado para arte? Rio Preto tem muita gente que compra. Tem muita gente. Rio Preto é uma cidade que é tem. grande, né? E que tem, assim, uma qualidade de vida boa, que as pessoas têm condição. E depois tem vários tipos de valores também, de artistas jovens. Isso é verdade. Artistas que têm um trabalho legal, uma pesquisa interessante, que são jovens, que estão começando a produzir. E tem aqueles artistas... tradicionais. Então, na verdade, sempre teve isso. Eu estranho um pouco, às vezes, né? Mas, às vezes, são os ambientes que eu tenho frequentado. Mas é isso, é que, assim, as pessoas... nem sempre as pessoas têm esse veio do colecionismo, do conhecimento de arte, da cultura... A gente, sei lá, tem esses anos, esse tempo de pandemia foi uma coisa esquisita. Né? A gente teve um tempo de perseguição também, a cultura. A cultura é um espaço que abre para um pensamento, para artes plásticas, as artes, de um modo geral, elas têm uma abrangência de pensamento grande. Né? Então, sei lá, são muitas coisas que podem... não ter espaço na casa de um e tem na casa de outro. Não, você tem razão. Essa era só uma pergunta que eu queria tinha a maior vontade de fazer, porque eu estou aqui em Rio Preto há pouco tempo. Está de volta, né? Estou de volta. Graças a Deus. O bom filho a casa torna, não é assim? É isso mesmo. Bom, mas o que mais? Conta mais. Então, é isso que eu tenho feito, né, atualmente. Esse é o trabalho que eu tenho desenvolvido. É o museu e os comprovantes de registro de ponto. Agora, eu estou caminhando para assim que a gente completar esse ciclo do Museu Ferroviário, aí a gente vai começar outra coisa. Que você não pode contar ainda. Ainda não. Ainda nós vamos construindo. Ai, meu Deus do céu. Quantos museus tem Rio Preto? Rio Preto tem o Museu Silva, tem que é o mais conhecido. O Museu Histórico e Pedagógico Dom João VI, que é o mais antigo. Eu nem sei onde é. Fica no prédio da biblioteca. Fica no prédio da biblioteca, então eu sei onde é. A Pinacoteca Municipal. Tá. Aí, Rio Preto teve o Museu Leonan Selma Nazaré, que foi um museu que ficava na Casa de Cultura, mas esse museu foi fechado, as coisas foram retiradas de lá e transferidas lá para o Centro Cultural. Tem o Museu Naif, que também está fechado, e aí tem umas outros... Agora, esse PROAC,
que nós ganhamos agora é um PROAC para construção de um plano museológico. Ah, isso é legal, né? Então, esse plano museológico, a proposta é fazer um planejamento para os museus municipais da Secretaria de Cultura, para que a gente reestruture e reorganize toda essa questão de museus que foram criados por lei e deixaram de existir, ou museus que foram criados, mas nunca existiram fisicamente, porque tem essas questões. Criar um museu é muito fácil. Agora, manter um museu é uma estrutura que precisa de profissional capacitado. A Lei Federal de Museus, ela solicita que se tenha um profissional museólogo. Então, agora nós vamos ter um concurso para museólogo em Rio Preto, só agora. Então, nós vamos ter esse profissional. Tudo bem que os museus são multidisciplinares, né? Você pode ter desde um engenheiro, um historiador, um TI, um profissional da área de comunicação, tudo atuando dentro do quadro de um museu, que, na verdade, não é essa a nossa realidade. Essa é a realidade do Museu da Língua Portuguesa, da Pinacoteca, do Museu do Ipiranga, que são museus do Estado que têm uma estrutura grande. Mas, dentro da estrutura de museu municipal, dá para você ter uma estrutura menor, com profissionais bastante capacitados na área. Então, a gente tem aí o Sistema Estadual de Museus, que promove muita capacitação. Nós também, esse ano, somos, por 2 anos, né, Polo Regional de Museus do CISEM. Então, a gente é um centro regional que irradia formação para toda a região, por todos os municípios do sertão do Havaiandava, do Noroeste Paulista, que, na verdade, o polo são 3 regiões, né? A região de Rio Preto, de Barreto e de Araçatuba. Então, nós vamos concentrar essas capacitações, quer dizer, o CISEM, a partir da Pinacoteca Municipal. Então, amanhã mesmo vai ter uma capacitação. Então, vem o pessoal do CISEM para fazer uma capacitação para o Cadastro Estadual de Museus. Então, a gente está realmente num momento maravilhoso para os nossos museus. Que legal, está borbulhando. Está borbulhando e as coisas estão evoluindo, crescendo. Você vê, a gente vai ter museólogo. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, porque aí também depende do tipo de museu, agregam mais profissionais. Agora, a gente tinha lá o Centro Integrado de Ciência, que é da educação, né? Eu não sei se você chegou a conhecer, lá no Planetário. Não cheguei a conhecer. Está fechado agora, mas lá é um museu de... Fechou por causa da pandemia e não abriu mais. Não sei. Não sei se foi por causa da pandemia ou se foi... Eu acho que foi antes da pandemia que estavam reformando. Mas lá é um museu de ciência que, assim, sensacional. Eu ia muito com a Vitória, minha filha, lá. Então, tem a projeção do céu de Rio Preto. É legal levar as crianças. Uma projeção para criança e outra para adulto. E a sala de ciências, de física, química, matemática, de português, de biologia. Então, fantástico. Mas lá ainda vai precisar de uma injeção para ressuscitar aquele lugar. Tomara que sim, né? Porque é devagarzinho o processo. Isso cria espaços de cultura, de lazer, né? E um lugar sensacional para fazer passeio com a família, com as crianças. Eu gosto de museu. Acho chique. Sem visitar. Não posso falar isso, né? Não, mas aprender é mais importante, né? Você aprende muito visitando o museu. A gente aprende. Aprende, depois é gostoso. Você vai no museu de arte... Sai mais leve até. Não, tem coisa que você curte, tem coisa que dá raiva, tem coisa que a gente entende, tem coisa que a gente não entende. Que a gente fica com aquela indagação. Mas o bom é sair do museu com um monte de indagação, né? Porque pelo menos te fez questionar, né? E a ideia hoje é essa mesmo, ser mais um espaço que traz questionamentos do que te dá respostas. Ai, amada.
Já quase ultrapassamos aqui. Eu amei, viu? Eu amei conversar com você. Fazia tempo que a gente não conversava. Eu também. Agora a gente precisa combinar um cafezinho de comadre. Uhul! Vai ter bolo? Um cafezinho de comadre com bolo e cerveja. Gente, vocês gostaram? Eu adorei essa entrevista. Se gostou, curte aí, segue a gente no Instagram e se inscreve no canal. Você também, hein? Combinado. Em Voga Podcast. Beijo!